Bom dia, queridas alunas e queridos alunos. Nós vamos começar hoje o estudo da hidrostática. O que seria hidrostática? Seria um campo da física que estuda os fluidos numa situação de repouso. O que é um fluido, né? Tudo bem, hidrostática vai estudar os fluidos, de modo geral, numa situação de repouso, de equilíbrio. Agora, o que é um fluido? Uma definição geral de fluido seria uma substância que possui a capacidade de fluir ou escoar. Então vou dar um exemplo aqui. Quando você pega um copo de água e balança ele, você percebe, a gente sabe, que as moléculas de água possuem a capacidade de escoar ou de fluir umas sobre as outras. Então, se possui essa propriedade, é um fluido. Se não possui, não é. Então, de modo geral, assim, na maioria dos casos, os fluidos serão tanto os gases quanto os líquidos. Também os plasmas, tá? O plasma é bem parecido com o estado gasoso, só que você tem íons ali presentes no estado de plasma. Então seria uma espécie de estado gasoso com propriedades elétricas, né? E também, em algumas situações mais raras, a gente tem também, pode ter um sólido sendo um fluido, né? Em geral, quando você, assim, o sólido, os átomos vizinhos ali, no estado sólido, você tem uma ligação rígida. Esses átomos não conseguem escoar ou fluir uns sobre os outros. Então os sólidos não estão aqui. Mas em algumas situações, por exemplo, quando você pega uma catedral, o vidro da janela de uma catedral, você observa que na base desse vidro, ela é mais espessa do que o vidro na parte de cima da janela. Isso acontece porque ao longo de muitos e muitos anos, devido ao efeito da gravidade, você tem o escoamento desses átomos descendo, né? Então, desse ponto de vista, você pode considerar alguns sólidos aí como fluido. Mas, em geral, a gente vai trabalhar mais com os gases e líquidos. É a primeira definição importante para a gente, no estudo da hidrostática, é o conceito de massa específica de uma substância, que eu vou usar a letra μ. Então imagine que aqui eu desenhei uma gota de água, mas poderia ser uma substância qualquer, diferente da água, tá? Então você pega uma certa porção de uma substância e essa porção tem uma massa m e um volume v. Então massa específica nada mais é do que você pegar a massa dessa porção e dividir pelo volume da mesma porção. É interessante observar que quando a gente tem uma substância, esse cálculo de dividir a massa pelo volume não depende da quantidade que você está considerando. Se você pegar um copo de água e dividir a massa dessa água pelo volume do copo, vai dar o mesmo resultado que se você pegar um balde de água e dividir a massa pelo volume maior do balde. Tá? Então, assim, o valor independe da quantidade. Então, você pode pegar uma porção qualquer e divide a massa pelo respectivo volume. Então, isso é o conceito de massa específica. A unidade no sistema internacional, massa é quilograma, então está aqui, e volume é metro cúbico, né? Então está aí. Só que, embora no sistema internacional seja isso, é muito comum a gente trabalhar também com a unidade de grama por centímetro cúbico. Então, vou ensinar vocês como transformar quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico e vice-versa. Isso não é uma coisa para se decorar, a gente em algum momento na vida tem que aprender a fazer esse tipo de coisa, então vou ensinar para vocês. Se eu quero transformar para grama por centímetro cúbico, a primeira coisa que você tem que fazer é transformar quilograma para grama. 1 quilograma equivale a 1000 gramas, então no lugar do quilograma eu vou botar aqui 1000, 10 elevado a 3 gramas. E no lugar do metro cúbico, eu vou esquecer o cubo por enquanto e vou fazer a transformação mais simples. Eu sei que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, primeiro eu vou substituir 1 metro por 100, 10 elevado a 2 centímetros. Depois eu vou
olhar o que o cubo vai fazer com isso daí. Então você vai pegar, troca o metro por 10 elevado a 2 centímetros, fecha um parênteses aí nisso tudo e eleva ao cubo. Cuidado, tanto o 10 elevado a 2 quanto o centímetro, tudo isso está ao cubo. Então vamos lá. Aqui em cima eu não mexi. O 10 elevado a 2, quando bate nesse cubo, vira 10 elevado a 6. E o centímetro, quando bate no cubo, né, vira centímetros cúbicos. Então tá aí. E aí você tem uma divisão de potência de 10. Você mantém a base, subtrai o expoente. Vai dar um fator de 10 elevado a menos 3. Então, 1 kg por metro cúbico é igual a 10 elevado a menos 3 gramas por centímetro cúbico. 10 elevado a menos 3, multiplicar por 10 elevado a menos 3 equivale a dividir por 1000. Então, se você quiser passar quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, você tem que dividir por 1000. Ou multiplicar por 10 elevado a menos 3. Se você quiser fazer o contrário, basta pegar essa potência e jogar para o outro lado da equação. Você vai ter que 1 grama por centímetro cúbico vai ser igual a 1000, 10 elevado a 3 vezes quilograma por metro cúbico. Então, se você quiser passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você multiplica por 1000 ou por 10 elevado a 3. Então é isso. Vamos lá, só alguns valores aqui, né? De massa específica. Aqui eu estou em grama por centímetro cúbico. A densidade, a massa específica do ar vai ser 0,001 grama por centímetro cúbico. Então, se você imaginar um cubinho, tá? Um cubinho de 1 centímetro de aresta, isso aí vai dar 1 centímetro cúbico de volume. Então, um cubinho desse de ar vai corresponder a uma massa de 0,001 grama de ar. Já para a água, a massa específica é 1,00 gramas por centímetro cúbico. Então, 1 centímetrozinho cúbico de água, vai ter 1 grama, né? Se você considerar o ferro, 7,87 gramas por centímetro cúbico. E o ouro, enfim. A massa específica, ela depende da substância que você está considerando. Em geral, a gente já tem, experimentalmente, já conhece as massas específicas de todas as substâncias, né? Então, aqui eu só estou apresentando aleatoriamente algumas como exemplo. Outro conceito importante para a gente é o conceito de densidade de um corpo. Então imagine aqui que você tem um bloco de massa M e volume V. A densidade desse bloco, que a gente vai chamar de ρ, é a massa dividido pelo volume. É bem parecido com o conceito de massa específica. Agora, onde está a diferença? A diferença é que um corpo, em geral, não necessariamente vai ser uma substância pura, né? Então, por exemplo, diferentes partes do meu corpo podem ter diferentes densidades, né? Eu tenho a parte óssea, tem a parte dos músculos, né? Tem a parte do sangue. Então, você tem aí, você pode ter uma complexidade. Então, quando a gente pega uma densidade de um corpo, a gente considera o corpo como um todo e divide a massa dele pelo volume. Já na substância, quando você fala de massa específica, você tem uma homogeneidade ali. Então, qualquer porção que você pega e faz massa por volume dá a mesma coisa. Para um corpo em geral, pode ter uma situação mais complexa, né? Se o corpo for homogêneo, ok, aí você pode pegar qualquer quantidade de volume aqui e dividir pela respectiva massa. Mas um corpo em geral, nós vamos pegar a massa total dele e dividir pelo volume. Isso é a densidade do corpo. A unidade, como a gente já discutiu, quilograma por metro cúbico. E a gente já viu como converter para grama por centímetro cúbico, né? Tem um fator aí de dividir ou multiplicar por 1000, né? Dependendo qual a conversão que você quer fazer. Beleza. Vamos passar para o conceito mais elaborado dessa aula, que é o conceito de pressão. Então imagine que você tem a seguinte situação. Você tem aqui uma superfície, cuja área vale, eu vou chamar de A, e que sobre essa superfície seja aplicada uma força, que eu vou chamar de F. Ok?
Então você está aplicando uma força sobre uma superfície, uma força F sobre uma superfície. Bom, a direção que a força forma com essa superfície, ela pode ter vários ângulos possíveis aí, né? Aqui eu estou pegando uma situação geral. Estou chamando esse ângulo aqui com a normal, com a reta normal. A força forma com essa reta perpendicular, a reta normal, um ângulo θ. Tá? A gente já estudou lá na aula de vetores que você sempre pode decompor uma força em duas direções perpendiculares. E aqui eu estou considerando, pegando a força F, que é o vetor vermelho, e decompondo essa força em duas componentes perpendiculares. Uma componente está na direção normal ou perpendicular à superfície. Então eu vou chamar essa componente de Fn, onde n é uma referência à direção normal. E a outra componente, ela será tangente à superfície, ela está numa direção tangencial à superfície. Então eu vou chamar essa componente de Ft para fazer uma referência à direção tangencial, né? E aí, nessa situação aqui da figura, se eu tenho um ângulo θ aqui, da normal com o vetor F, né? Esse θ é o mesmo θ que aparece aqui em cima. E a gente já estudou lá na decomposição de vetores que se o θ está aqui, entre o Fn e o vetor F, a componente normal da força, Fn, vai ser simplesmente multiplicar a força F vezes cosseno desse ângulo, vezes cosseno de θ. E a outra componente, você tem que multiplicar o F por seno de θ, né? Então é isso. Então sempre que você aplica uma força numa superfície, você pode decompor essa força em duas componentes. Uma delas será normal, ou seja, será perpendicular à superfície, vai fazer uma compressão na superfície. E a outra componente será tangencial à superfície. Não irá exercer compressão sobre a superfície, porque ela é tangencial. Você pode interpretar a força fazendo essa decomposição. E aí, o conceito de pressão vai ser, quando você tem uma força F aplicada numa área A, vai ser o módulo da componente normal da força, ou seja, a componente da força que exerce uma compressão sobre a superfície, dividido pelo módulo da área. Então, a pressão é um conceito escalar, definido como o módulo da componente normal da força, que é exercida numa superfície, né, dividida pelo valor da área. Isso é o conceito de pressão. Unidade, no sistema internacional, força é Newton, então vai ser Newton, e área é metro quadrado. Então é Newton dividido por metro quadrado, que a gente vai chamar, a partir de agora, de Pascal, e vai usar P maiúsculo e A, PA, né? Em homenagem a um cientista com esse nome. Então esse é o conceito de pressão. Antes que você se desespere, para a alegria geral de todos, na ampla maioria dos exercícios que a gente vai trabalhar, a força ela já vai vir na direção perpendicular, na direção normal à superfície. E aí, quando a força já é normal à superfície, eu não tenho componente tangencial. A componente normal vai ser a própria força em si, né? Se o vetor vermelho já for perpendicular à superfície, a componente normal vai coincidir com a força e a componente tangencial vai ser zero, ela não existe. Então, se eu tiver numa situação simples em que a força já é perpendicular à superfície, a pressão vai ser simplesmente o módulo da força dividido pelo módulo da área aonde essa força está sendo aplicada. Esse é o conceito de pressão. Vamos ver um exemplo, tá? Para a gente entender bem o conceito de pressão. Então tá aí um urso polar de massa 314 kg, encontra-se sentado sobre um bloco de gelo. Considerando que a área de contato do urso com o bloco de gelo seja aproximada por um círculo de raio igual a 20 centímetros, calcule a pressão exercida pelo urso sobre a superfície. O que é isso? A área de contato entre o urso e o bloco de gelo seja aproximada por um círculo de raio 20 centímetros. Imagine que as nádegas do urso, né, que é praticamente a região ali onde o urso está fazendo contato com o bloco, imagine que você pode, de modo aproximado, fingir que isso é um círculo
de raio 20 centímetros, para a gente conseguir estimar essa área de contato, né? Porque é distribuído nessa área que o urso vai acabar exercendo uma compressão no bloco de gelo. Então a pressão é a força sobre essa área. Então eu preciso, de certa forma, estimar essa área. Agora cuidado, tá? A gente tende intuitivamente a dizer qual é a força que o urso faz no bloco de gelo. Eu preciso dessa força. Ah, é o peso do urso. Cuidado. É e não é. Assim, na prática, em termos de conta, vai ser. Mas rigorosamente não é. Tá? Mas na ampla maioria dos casos, no frigir dos ovos, vai acabar sendo. Que maluquice é essa? Vou explicar. Na verdade, a força que me interessa aqui para calcular essa pressão é a força que o urso exerce no bloco. Então eu vou desenhar essa força aqui, vou chamar ela de N'. É essa força que eu quero, é a força que o urso exerce no bloco. A força que o urso exerce no bloco. Ah, mas isso não é o peso do urso? Não. O peso do urso é a força com que o planeta Terra puxa o urso para baixo. Eu quero a força que o urso exerce, uma força de compressão que o urso exerce sobre o bloco. Ah, mas não vai ser igual ao peso? Vamos ver. Mas, a princípio, são forças diferentes. Então, eu desenhei aqui a força que o urso exerce no bloco. Vou chamar de N'. Se o urso comprime o bloco para baixo, ação e reação, o bloco empurra o urso para cima, e essa é a nossa velha, amiga força normal. Então, a força de compressão que o urso exerce na superfície é um par de ação e reação com a normal, a força que a superfície empurra o urso para cima. E se são um par de ação e reação, eu já sei que essas forças possuem o mesmo módulo, terceira lei de Newton. Par de ação e reação, sentidos contrários e mesmo módulo, não é isso? Então, vamos lá. E eu sei também que tem o peso do urso. A Terra puxa o urso para baixo. Então, eu estou interessado no N'. Será que o N' é igual ao peso, pelo menos em valor numérico? A resposta é sim. Mas eu vou explicar o porquê que vai ser. Porque, a princípio, tem que ir com calma. Bom, como é que eu posso mostrar que a força que o urso exerce na superfície vai ser igual ao peso do urso? Vou mostrar isso usando leis de Newton. Na verdade, eu vou só narrar e vocês vão acompanhar. Olha, o enunciado fala que o urso está parado. Se o urso está parado, ele está em equilíbrio. F igual a ma. Se a aceleração, se o urso está parado, a aceleração é zero. Então, a força resultante, ma, o a é zero, a força resultante vale zero. Só há um jeito da força resultante ser zero. Se em módulo, peso e normal forem iguais. Então, se o urso está em equilíbrio, a normal, a força que a superfície empurra o urso para cima, é igual ao peso. Mas a normal é um par de ação-reação com a força de compressão, que é o que eu quero. Ora, se a normal é um par de ação e reação com a força de compressão é igual à normal. E eu acabei de mostrar que a normal é igual ao peso. Então, consequentemente, no frigir dos ovos, a força que o urso faz aonde ele está sentado, né, a força de compressão, é igual ao peso do urso. Então, na ampla maioria dos casos, onde você tem um objeto em equilíbrio em cima de uma superfície, a força de compressão vai coincidir com o peso desse objeto. Vamos fazer então agora o cálculo da pressão. A pressão é força sobre área. Eu já dei a sorte aqui que essa força já é perpendicular à superfície, né? Então é só alegria, é só dividir a força pela área. Bom, a força vai coincidir com o peso do urso. Então eu vou fazer aqui mg. A massa é 314. O enunciado não falou, mas vamos usar a gravidade igual a 10. Então é só multiplicar aqui pela gravidade. Tudo no sistema internacional, só alegria, 3.140 newtons. Essa é a força que eu vou entrar aqui na fórmula da pressão. Agora falta calcular a área. O enunciado fala para considerar, né, que a área de contato que o urso faz com o bloco seja um círculo de raio 20 centímetros. A área de um círculo é π vezes o raio do círculo ao quadrado. Então vou lá. Π, só que aqui eu tenho que tomar cuidado. Para eu trabalhar no sistema internacional de unidades, eu vou ter que passar para metro.
e o raio foi dado em centímetros. Então, vou transformar em metro antes. Então, 20, e aí o centímetro eu vou substituir por 10 elevado a menos 2 metros. Né? 1 centímetro é 1 metro dividido por 100. Então, por isso que tem esse 10 a menos 2 aí. Cuidado, tudo isso está ao quadrado. Não pode esquecer desse parênteses, né? É o 20 centímetros, tudo isso está ao quadrado. Então, você tem que pegar um parênteses, tudo isso está elevado ao quadrado. Não pode esquecer do parênteses. Como é que fica? Eu vou só enxugar essa potência de 10 aqui, né? Eu vou transformar aqui esse 20 em 2 e jogar uma potência de 10 aqui para a potência. Então, 20 vezes 10 elevado a menos 2, eu posso escrever como 2 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo isso ainda tem o quadrado aqui, né? Bom, o π está quietinho lá, né? Agora que eu vou elevar ao quadrado, ó. Tenho 2, o 2 ao quadrado vira 4, e o 10 a menos 1 ao quadrado vai virar 10 elevado a menos 2. Então agora eu vou lá para a fórmula de pressão, já tem a força, já tem a área, é só fazer a conta. Então a força está aqui, 3.140 newtons. E aí eu já vou pegar o π, tá, gente? Já vou botar ele como 3,14 vezes 4 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado. Olha que sorte que eu dei. 3140, o π 3,14. Isso aqui está com cheiro de cancelamento. Olha que sorte. Na verdade, não foi sorte nenhuma. Eu que inventei o exercício, eu já botei a massa azeitada como 314 para pensando lá na frente, pensando em facilitar a vida aqui, né? Então, vou transformar isso aqui, escrever em potência de 10, só para facilitar. 3.140, eu vou escrever como 3,14 vezes 10 elevado a 3. Agora vai ser só alegria, porque esse 3,14 em cima vai cancelar com o π de baixo, né? E a potência de 10, 10 elevado a 3, dividido por 10 elevado a menos 2. Quando você divide as potências, você mantém a base e subtrai o expoente. Então, 3 menos menos 2. 3 menos menos 2 é igual a 3 mais 2. Então, dá um 10 elevado a 5 aqui. E tinha um 4 aqui boiando, né? Então, esse 4 continua aqui embaixo. Agora, eu vou puxar um 10 para fora da potência aqui. Vou escrever esse 10 elevado a 5 como 10 vezes 10 elevado a 4, só para sapecar esse 10 aqui e dividir ele pelo 4, né? Porque eu não quero que esse 4 fique ali embaixo. E aí 10 dividido por 4 é fácil de fazer. Então, finalmente, eu vou ter o resultado. 2,5 vezes 10 elevado a 4 newtons por metro quadrado. A gente já sabe que essa unidade a gente chama de Pascal. Então, ficou a pressão que o urso exerce na superfície ali onde ele está sentado, vai ser 2,5 vezes 10 elevado a 4 Pascal, ou 2,5 vezes 10 elevado a 4 newtons por metro quadrado. Essa é a pressão que o urso fez. Bom, a gente vai também trabalhar muito mais para frente com pressão atmosférica. O que pressão atmosférica tem a ver com esse conceito de força por área? Tem tudo a ver. Então aqui você tem, por exemplo, a atmosfera envolvendo a Terra, né? E essa atmosfera está presa à Terra gravitacionalmente. Você tem ali uma força gravitacional que mantém a atmosfera presa. Então essa atmosfera, de certa forma, ela exerce uma força sobre a superfície da Terra, né? E a superfície da Terra tem uma área. Então a gente está falando ali a gente tem ali uma força sobre a área. Se você está aí agora, em pé, né? Você está sendo... a gente não enxerga as moléculas do ar, né? Mas o tempo todo você tem moléculas colidindo violentamente com qualquer parte da superfície do seu corpo. Então o ar, ele exerce o tempo todo através dessas colisões das moléculas, a gente está o tempo todo sofrendo ação de forças, né? Uma força perpendicular à superfície de qualquer parte do seu corpo. Então a gente está sofrendo a ação dessas forças, né? Se você pegar aqui em qualquer parte do seu corpo e considerar aqui uma área, faz um desenho aqui, 1 centímetro quadrado, faz um quadradinho aqui, ó. Isso aqui vai dar uma área.
Se você, a gente não consegue ver, né? Mas se você considerar a força que a pressão atmosférica faz nesse quadradinho e dividir essa força pela área do quadradinho, isso vai dar o valor da pressão atmosférica. Então o ar, devido à atmosfera, está presa gravitacionalmente na Terra. Qualquer um que está dentro da atmosfera, você, por exemplo, a gente está sofrendo forças, né? E se você pensar nessa força por área, força por unidade de área, devido à atmosfera, isso é o conceito de pressão atmosférica. E aí, no nível do mar, gente, aqui que é a parte mais incrível. O valor da pressão atmosférica, ele é alto, olha só. A pressão atmosférica vai ser da ordem aí, aproximadamente 1,01 vezes 10 elevado a 5. Olha essa potência aqui, ó. Newtons por metro quadrado. Então é um valor alto. Ah, mas eu não me sinto esmagado pelo ar. Como é que pode ter essa pressão tão alta e eu não me sinto esmagado? É porque a gente tem a pressão interna, tá? Então no nosso caso, a gente está respirando, a gente tem também a pressão interna no nosso corpo. E aí você tem uma situação de equilíbrio. Agora tem um experimento que eu vou deixar de para casa para vocês podem pesquisar na internet. Coloca experimento pressão atmosférica latinha de refrigerante. E aí você vai ter experimentos, a latinha tá lá tranquila, e aí vai ter um experimento que vai botar um pouquinho de água dentro da latinha e ferver essa água, e aí o vapor vai criar um vapor ali, vai expandir tudo, e você cria uma situação em que a pressão no interior da latinha, ela fica bem menor do que a pressão atmosférica que está vindo por fora da latinha. E aí nesse experimento você vai ver que a latinha vai simplesmente ser esmagada por essa diferença de pressão. Por sorte, a gente tem uma pressão interna, fica tudo tranquilo. A gente vai voltar depois nesse conceito de pressão atmosférica. Hoje é só uma pincelada bem rápida mesmo, uma tarefinha tranquila. Aquele abraço, até a próxima.